Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Aqui é Patrick Lopes, você está no Descoordenadas Geográficas. E hoje a gente vai falar bem rapidão aí sobre alguns aspectos da economia brasileira. Quando a gente fala, queridões, da espacialização da nossa economia, a gente fala do Brasil em dois momentos. O Brasil antes dos anos 30, onde nós tínhamos uma economia de arquipélago, e o Brasil pós anos 30, como a gente passa a ter um projeto de economia urbano-industrial que cria uma organização territorial do modelo centro-periferia, onde algumas regiões são elencadas as condições de centro da nossa economia e as demais regiões tornam-se áreas periféricas complementares a esse centro econômico. Na parte ali do Brasil, economia de arquipélago, o que nós tínhamos era várias regiões pouquíssimo conectadas entre si, dependentes basicamente da exportação de produtos primários. Ou seja, é como se o Brasil tivesse ilhas monoculturas que produziam e exportavam, Era o caso do café, aqui na região sudeste, era o caso da cana-de-açúcar no nordeste, das drogas do sertão e depois da borracha na região amazônica, do ouro, das pedras preciosas de Minas Gerais e Goiás. Dessa maneira, dessas ilhas, você tinha a constituição de pequenas elites locais que conseguiam controlar a economia, que conseguiam controlar a política dessas regiões, evitando ali que houvesse qualquer mudança no extrato ou no extrato social ou na organização econômica dessas regiões. Nessa época, como não existia uma economia nacional, também não existia interesse do poder federal em criar condições que unisse em criar fixos para criar fluxos entre essas regiões. Então as comunicações eram precárias, a infraestrutura de transporte era completamente deficitária, o que mantinha o Brasil, de certa forma, em regiões isoladas. Nós mantínhamos como o mesmo país por forças que vêm desde a época do Império de unificação territorial. Acontece que em 1929 você tem a quebra da Bolsa de Nova York, a grande crise do modelo capitalista. Com essa crise, o Brasil também entra na sua crise, uma vez que a nossa economia naquele momento dependia quase que exclusivamente da exportação de café. E uma vez que o café é um produto secundário dentro da economia, é um produto supérfluo, quando você teve a crise, a primeira coisa que você corta é o supérfluo. O Brasil não conseguia mais vender o seu café. Não conseguindo mais vender o seu café, o Brasil não conseguia mais importar os produtos industrializados que ele precisava. Uma vez que a indústria aqui, ela sempre foi relegada a segundo plano, porque ela era, de fato, uma competidora da monocultura de café por mão de obra barata, que sempre foi uma marca da nossa economia. O brasileiro ele sempre ganhou muito mal, os salários aqui sempre foram muito baixos, o que se repercutiu também na qualidade da nossa mão de obra e também na produtividade da nossa mão de obra, que também foram sempre muito baixas. Pois bem, em 1930, além da crise econômica, nós temos um golpe promovido pelo Getúlio Vargas. O golpe do Getúlio, ele se dá sobre a antiga política do café com leite, os grandes latifundiários, os grandes cafeicultores, sobretudo de São Paulo. Então o Getúlio assume com os cafeicultores tentando retomar o poder, tanto é que a gente tem a Revolução Constitucionalista em 1932. Então, a recuperação econômica não podia passar por esse grupo agrícola, porque senão você favoreceria eles nas disputas políticas. O que faz Getúlio Vargas, então? Ele passa a se aproximar de banqueiros, de comerciantes, de pequenos industriais de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Por
quê? Porque essas duas cidades e depois as suas regiões metropolitanas, elas continham as características necessárias para que você começasse aqui no Brasil um processo de industrialização por substituição de importações, que significa você produzir aqui o que antes você importava. Então São Paulo tinha o capital, advindo do café, que havia se concentrado em algumas elites urbanas que já se formavam. São Paulo tinha mão de obra e mercado consumidor, porque já era o estado mais populoso da nação. São Paulo tinha a rede férrea, embora ela seja do tipo periférica, ela era e continua sendo a mais bem estruturada do país, então você poderia difundir esses produtos para diversas localidades. E São Paulo também tinha fontes de energia e matéria-prima, seja nas suas hidrelétricas, seja com a proximidade ali das áreas extrativas de Minas Gerais. Pois bem, quando se começa esse processo de substituição de importações, você necessitava que agora a sua economia se nacionalizasse. Você precisava criar um mercado interno nacional. Mas você não cria um mercado interno nacional simplesmente conectando regiões e levando os produtos. Você cria um mercado interno nacional levando a presença do Estado, pelo menos nas coisas básicas, como saúde, educação, segurança jurídica, para todas as regiões. Como o Brasil não dispunha de capital e tão pouco de vontade política para fazer isso, porque aí você afetaria os interesses dessas elites regionais que já haviam se formado, você teve o que ficou conhecido como modernização periférica. Uma vez que nem todas as pessoas e nem todas as regiões tiveram acesso a essa modernização da nossa economia, causado pela industrialização e pela urbanização. Consequentemente, queridões, São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo com o poder econômico, Rio de Janeiro com o poder político, eles centralizaram a nossa economia. Todas as outras regiões se tornaram periferias que orbitavam em torno de São Paulo e do Rio. Então, por exemplo, o Sul passou a ser um fornecedor de alimentos e também um receptor do excedente de produção. O Centro-Oeste e a Amazônia passaram a se caracterizar como lugares de exploração de matéria-prima, principalmente de produtos extrativistas e também como reservas pedológicas para solos, quando você precisasse aumentar a sua produção de produtos primários. O Nordeste, empobrecido, se tornava um grande fornecedor de mão de obra barata, o chamado celeiro de mão de obra. Além do mais, como era a segunda região mais populosa, ele também recebia vários do excedente de produção do Sudeste. Essa produção do Sudeste já industrializada chegava muito mais barata lá no Nordeste, o que acabava por prejudicar as pequenas manufaturas locais, aumentando ainda mais as crises econômicas, aumentando ainda mais a oferta de mão de obra barata, que quando não era explorada aqui pelo Sudeste, era explorada pelos próprios líderes regionais, por essa própria elite agroexportadora, que você tinha no Nordeste, criando ali condições para que você começasse a ter os grandes problemas do sertão nordestino, que é a cerca e não a seca, para que você criasse os primeiros farrapos ali nas favelas de palafitas, em cidades como Recife, Salvador. Então, a exploração dessa mão de obra, ela também é um processo dentro dessa modernização periférica. Enquanto isso, aqui em São Paulo, não se gerava todos os empregos necessários ou todos os empregos que se podia para encampar essa mão de obra, porque era preciso manter um exército de reserva grande o suficiente para que os salários continuassem baixos. Com os salários baixos, as empresas teriam no lucro sobre essa mais-valia a grande oportunidade de crescer. E foi assim que a gente inicia o nosso processo de modernização, é assim que se estabelece a substituição de importações e a modernização periférica no Brasil. Mais uma vez na nossa história, a gente vive aquela máxima: vamos mudar tudo para que nada mude.
muda a nossa estrutura econômica, muda a nossa espacialização econômica, mas a ordem social, a ordem econômica, ela se mantém. Muito bem, queridões? Aqui é o Descoordenadas Geográficas, aqui é Patrick Lopes. Curtem, compartilhem, espero ter sido útil. Tchau, tchau, gente. Até mais.